Fala, confeiteiros, eu sou o Gabs e no vídeo de hoje chegamos ao sexto e último episódio da minissérie Bolo do Começo ao Fim. E no vídeo de hoje temos um episódio inédito que nunca aconteceu em nenhuma outra minissérie e que eu achei importante a gente tratar aqui, que é um assunto que vocês sempre me perguntam, que é sobre algumas proporções que a gente utilizou durante essa minissérie e também sobre precificação de bolos decorados. Vamos lá! Então, se você está chegando agora nessa minissérie, esse é o último episódio, ela começou lá na primeira semana do ano, foi o primeiro vídeo do ano, foi o primeiro episódio dessa minissérie, e desde então a gente vem fazendo massa, recheio, calda, montagem, estrutura, blindagem, cobertura, decoração, finalização, e hoje a gente vai falar sobre precificação e sobre algumas proporções, algumas dúvidas que vocês sempre me perguntam lá no Instagram, no Facebook, aqui nos comentários, e hoje eu resolvi colocar um pouco isso aqui para vocês entenderem como é que funciona. Então a gente vai começar primeiro falando sobre a precificação de bolos decorados. Eu já fiz um vídeo aqui nesse canal falando sobre como eu gosto de precificar os produtos. É um vídeo bastante extenso, porque é um vídeo onde eu explico cada milímetro para você precificar qualquer coisa. Tem dois vídeos, inclusive. Esse extensão, onde eu destrincho passo a passo, número por número, de como você precificar um produto de confeitaria ou um bolo, e tem um onde eu falo só sobre como eu precifico os meus bolos, e hoje aqui eu vou falar mais uma vez sobre isso, falando mais ou menos como eu faço a precificação de bolos decorados, como esse que a gente fez aqui nessa minissérie. Então eu sei que muita gente tem dúvida em como precificar bolos decorados. Eu vou mostrar a maneira como eu utilizo há milhares de anos para fazer isso, e você vê se faz sentido para você e aplica no seu negócio, que você vai ver que é muito bom quando a gente começa a precificar e fazer a conta direitinho do que a gente está vendendo. O meu bolo decorado é orçado, né? É feito o preço através de dois grandes grupos de preço. Então nós temos o preço fixo do bolo em si e o preço da decoração. E aí dentro de cada uma desses grupos a gente tem uma gama de outros fatorezinhos que a gente vai falar também. Então, o que é o preço fixo do bolo? É aquele famoso quilo do bolo, a fatia do bolo, quanto custa isso, né? Geralmente o cliente já vem e fala assim: oi, tudo bem, gostaria de fazer um orçamento com você para o aniversário da minha filha, eu queria um bolo do tema tal, e aí eu quero um bolo de 3 quilos, quanto é o quilo? Porque a pessoa espera que o valor desse quilo seja o valor do bolo no total, mas não é, e eu acho que você não deveria fazer assim, porque fica muito difícil você padronizar um preço de uma coisa que é muito variável, né? Uma decoração às vezes é muito complexa, cheia de elementos, e aí às vezes a outra decoração é mais simplesinha, mais fácil, mais rápida de ser feita, então não tem como a gente padronizar duas coisas que são completamente diferentes, mas tem como a gente padronizar sim o preço do bolo, porque o bolo é uma coisa que você consegue padronizar. Você consegue padronizar um cardápio com o número de massas que você vende, com o número de recheios que você vende, você consegue padronizar quanto custa isso. Claro, você sempre faz reajustes ano após ano, mas no geral o preço consegue ser fixo aí durante um tempo. Eu inclusive padronizo um valor total, independentemente do sabor, tá? Mas você pode padronizar, inclusive, uma tabelinha de sabores. Ah, esse sabor é tanto quilo, ou a fatia, tanto a fatia, e aí você consegue padronizar isso. Como é que você vai fazer isso? Como é composto este valor? Você precisa calcular o custo da sua matéria-prima, os custos indiretos de produção e o lucro que você tem sobre o preço desse bolo. Se alguém chegar para você e falar assim: eu quero um bolo de brigadeiro com granulado, sem decoração nenhuma, quanto que custa o quilo? Então dentro desse preço já tem que ter o seu lucro também. Então você vai calcular o custo de matéria-prima, que é aquela ficha técnica onde você calcula quanto custa para fazer a sua massa, quanto custa para fazer o seu recheio e quanto custa para fazer a cobertura, colocar as coisas ali. Isso quando é um bolo sem decoração de pasta americana, tá? Aí é o preço do quilo do seu bolo. Você vai chegar no preço do quilo desse bolo como? Você vai calcular, por exemplo, o bolo que você faz lá de 15 tem 2 quilos. Você vai calcular, fazer a ficha técnica desse bolo, ver quanto que ele custa, e aí já que esse bolo tem 2 quilos, você divide por 2 esse valor e você vai chegar no custo do seu bolo de matéria-prima de 1 quilo.
Tá? E aí, em cima desse valor, você ainda vai adicionar custos indiretos de produção. O que são custos indiretos de produção? Água, gás, luz, telefone, gasolina para você sair para comprar as coisas, para voltar da compra das coisas. Todos esses custos, geladeira, né, que já está incluso em luz, se você tem ar-condicionado, enfim, você vai assar o bolo, tudo isso você gasta e não vê. E aí, o que acontece quando a gente gasta e não vê? A gente tende a colocar isso para debaixo do tapete e falar, é baratinho, não é tão importante assim, eu faço bolo na minha casa, então os gastos que a gente tem com a família também estão misturados, então tudo bem, não tem problema. Mas é muito importante que você coloque os gastos indiretos de produção em cima do preço dos seus produtos, porque um dia você vai crescer e aí você vai precisar cobrar isso. Se você não cobrar desde já, você vai ter um desfalque no valor dos seus bolos. E outra coisa, apesar de agora você ser pequeno, você está gastando com isso. Dependendo do número de bolos que você faz, esse valor está indo pelo ralo e você nem está vendo. Então é importante a gente colocar. Porém, como é que a gente faz para calcular um valor que é tão difícil assim de ser calculado, né? Então a gente coloca sempre em cima uma porcentagem do valor do custo da matéria-prima que a gente calculou anteriormente. Esse valor, essa porcentagem, pode variar aí de 15% a 30% sobre o custo da matéria-prima por conta da infraestrutura que você tem. Se você é pequeno ainda, usa a infraestrutura da sua casa, essa porcentagem consegue ser menor, mas você sempre tem que colocar essa porcentagem para você não perder dinheiro. No longo prazo e no grande volume ao longo do ano, esse valor impacta na sua renda mensal como confeiteiro, como profissional. Então coloque, porque depois no longo prazo você vai começar a crescer, de repente você precisa comprar uma outra geladeira, comprar um outro freezer, comprar um ar-condicionado, e essas coisas, essas contas recorrentes mensais têm que entrar no preço dos seus produtos para que você consiga suprir esses gastos ao longo da sua vida como profissional. E o último quesito aqui é o lucro que você tem sobre esse bolo. Em média, em geral, a indústria de alimentos, restaurantes, confeitarias colocam uma taxa de 30% a 35% de lucro sobre o valor total de gastos, né? Então, digamos que você gasta para fazer aí 1 quilo de bolo R$40, vamos dizer assim, contando todos os custos, tabuleiro, tudo que precisa, os ingredientes, os custos indiretos, você vai colocar uma margem aí de 35% sobre esse valor. 35% de 40 vai dar aí 3 vezes 4, 12, 13, 14 reais. Então você conseguiria cobrar no mínimo o quilo do seu bolo, 64, 65 reais o quilo, utilizando essas regras. Levando em conta, tá? Eu estou fazendo uma suposição aqui, não vai pegar esse valor e colocar no seu bolo agora, você tem que fazer a conta. Eu estou supondo que você fazendo as contas, os seus custos de matéria-prima e custos indiretos sejam R$40 para fazer 1 quilo de bolo, o seu bolo pode custar aí no mínimo R$65 o quilo tranquilamente, sem contar a decoração, tá? E aí a partir disso a gente faz a decoração. Esses valores são suposições, faça a conta do seu bolo, às vezes a gente não sei qual ingrediente você está usando, se é caro, se é barato, se é importado, se não é, faz o preço e descobre quanto o seu bolo custa e coloca a margem de lucro sobre. Tendo esse valor do preço do bolo fixo, que é por quilo, por fatia, a gente vai agora ver o outro grande grupo, que é o grupo da decoração. O custo da decoração aqui dentro do orçamento do seu bolo vai ser dividido em dois grandes quesitos lá dentro, que é o custo da hora do trabalho e o custo de matéria-prima, tá? Lembrando que a gente tem o lucro aí que está meio híbrido dentro do custo da hora. Se você trabalha sozinho, se você é autônomo, ainda que você tenha um ateliê, se é você que faz os bolos e entrega, essa hora é sua. Só que a gente tem que lembrar que quando a gente tem uma empresa, a hora de trabalho do funcionário, ainda que o funcionário seja você mesmo, dono da empresa, e o lucro da empresa são duas coisas completamente diferentes. Eu já falei um pouquinho aqui sobre isso em outros vídeos, eu quero focar nisso mais pra frente, num vídeo mais específico sobre isso, mas lembrando que lucro e mão de obra, ainda que você seja o próprio funcionário da sua empresa, são duas coisas completamente diferentes. Aqui a gente vai tratar como dois pontos principais, que é mão de obra e custo de matéria-prima, mas lembra que dentro dessa mão de obra aqui tem dois valores separados para você nunca achar que lucro e mão de obra são duas coisas juntas, na verdade não são, tá? Mas aqui a gente vai tratar de uma maneira um pouco mais abrangente. Porque numa decoração de pasta americana não é como num produto
de linha, de vitrine, padronizado, o que você vende assim que é sempre igual, que é mais fácil de ser produzido e mais rápido. Por exemplo, um brigadeiro que é passado no granulado colocado dentro da forminha. Sempre igual, sempre fácil de ser feito. Você consegue colocar em produção e fazer vários ao mesmo tempo. Um bolo personalizado, com modelagem que o cliente pediu, com os elementos que o cliente pediu. Isso não é padronizado, isso não é linha de produção. Você demora muito mais tempo, muito mais horas para fazer. Por isso que é muito importante calcular aqui a sua hora de trabalho. E é aqui que muita gente se perde, tá? Na hora de você calcular o preço de um bolo decorado. Porque a gente tende a olhar para um elemento que vai para o bolo e pensar mais ou menos quanto aquilo vale em cima do bolo, sem pensar em nem quanto tempo a gente vai demorar para fazer e nem quanto custa a nossa hora. Às vezes a gente até pensa quanto tempo vai demorar para fazer, mas você sabe quanto custa a sua hora? E aí você deve estar se perguntando, não, como é que eu faço para descobrir a sua hora? E aí é eu que te pergunto, quanto é que você quer ganhar por mês? Digamos que você vai fazer bolos decorados e aí você vai lotar a sua agenda do mês inteiro. O que é lotar a agenda? Também é relativo. Então, você vai trabalhar de que horas a que horas, de que dia a que dia da semana? Quantas horas você vai trabalhar no mês? Tá vendo quantas perguntas eu estou te fazendo? Todas essas perguntas você tem que responder para você mesmo. Se você lotar a sua agenda, quantas horas você vai trabalhar por dia? Quantas horas você vai trabalhar por semana? E quantas horas você vai trabalhar por mês? Por que você precisa saber dessas perguntas respondidas? Porque a gente vai descobrir quantas horas você, hipoteticamente, trabalharia por mês ao lotar a sua agenda. Se lotar a sua agenda para você é trabalhar de segunda a segunda, e você decidiu isso, tudo bem. E se lotar a sua agenda para você trabalhar de segunda a sexta, das 10 às 5, quem vai definir isso é você, não sou eu. Ninguém pode definir. Quando você é autônomo e trabalha sozinho ou no seu ateliê na sua casa, só você define o quanto você vai trabalhar, o quanto você pode ou o quanto você quer trabalhar. E por que você precisa definir isso antes de saber quanto custa a sua hora? Porque o preço da sua hora depende desse número de horas trabalhadas quando a gente trabalha com pedidos de doces e bolos e a gente vai lotando a nossa agenda, porque a gente precisa saber quantas horas a gente tem para trabalhar em um mês, porque as nossas horas acabam uma hora, e aí quando a gente sabe esse número de horas, vou arredondar aqui, tá? Para facilitar, 200 horas. 200 horas é bastante, é tipo muita hora no mês, mas vamos arredondar 200 para eu conseguir te mostrar a conta que você tem que fazer. Digamos que você defina que você vai trabalhar pra caramba, você vai trabalhar 200 horas no mês, isso dá um total aí de 50 horas na semana. Definiu isso, você vai definir agora, separadamente, quantos reais você gostaria de ganhar em um mês. Quanto você gostaria de receber de salário da sua própria empresa. Tá? Aí que você começa a ter uma visão de negócio diferente de você pensar em pegar o lucrinho aqui desse produto, o lucrinho ali daquele produto. Se você lotar a sua agenda, quantas horas você gostaria de receber como um salário da sua própria empresa? Vamos supor que você definiu que você gostaria de ganhar por mês R$4.000 de salário trabalhando todas as horas do seu mês, ok? Quando você define isso, você consegue descobrir quanto custa a sua hora que você mesmo escolheu. Porque você consegue dividir, por exemplo, as 200 horas por 4.000. São 200 horas que eu vou trabalhar no meu mês, no máximo? Sim. Quanto que vale a minha hora? Eu quero ganhar 4.000 por mês. Esse 4.000 é quando você define o quanto você quer ganhar de verdade, tá? Não é quanto vai entrar de faturamento. Uma coisa é faturar, outra coisa é realmente lucrar e outra coisa ainda é o quanto você ganha mesmo. Então, quero ganhar R$4.000 por mês, trabalhando 200 horas por mês, eu vou dividir 4.000 por 200 e vou chegar no valor da minha hora. Aqui fazendo essa continha agora, 4.000 dividido por 200, se eu não me engano, vai dar R$20 a hora. R$20 a hora. A hora que você sabe que esse é o valor da sua hora, a hora que você vai fazer um orçamento de bolo, você vai ver o que o cliente está pedindo, quais são os elementos que ele quer no bolo, qual é a decoração e você vai calcular. Aí você também precisa ter um pouquinho de noção aí do quanto tempo você leva para produzir um bolo. Então você vai lá olhar, o bolo é coberto de pasta americana, em cima tem a modelagem de uma bonequinha, na lateral tem uma plaquinha escrito alguma coisa, tem um acabamento com um laço. Quanto tempo eu vou demorar para fazer isso? 5 horas? 10 horas? Se for levar aí 5 horas, quanto custa a minha hora? R$20? Então só de custo de hora de trabalho sua tem R$100, porque 5 horas, R$20 cada hora dá R$100. Fora o custo de matéria-prima. Quanto de pasta americana você vai utilizar
para fazer esse bolo? O tabuleiro já está incluso no preço lá do bolo ou vai incluir agora na decoração? Quais outros elementos? Vai usar gel, vai usar amido, vai usar corante? Calcula todos esses valores, soma com esse número de horas que você vai levar para decorar o seu bolo e aí então você soma no quantos quilos de bolo que a pessoa quer. Lembrando que o quilo de bolo às vezes vai variar um pouco na quantidade de matéria-prima que você vai utilizar na decoração. Dependendo do tamanho do bolo, obviamente vai usar mais pasta, menos pasta, o boneco vai ser maior, vai ser menor, enfim. Calcula isso. Então vai demorar 5 horas, 100 reais, vai gastar 50 reais para decorar, 150. Quantos quilos de bolo? São 3? 65 vezes 3 vai dar 195. 195 mais os 150 da decoração, você vai obter o valor do seu bolo no final das contas. Essa é a maneira como eu faço orçamento de bolos personalizados. Parece complexo de primeira, mas depois que você já tem tabeladinho quanto custam os seus bolos e você já tem uma noção de quanto é a sua hora e você sabe mais ou menos o quanto tempo você demora para fazer determinados tipos de decoração, fica muito mais fácil você fazer esse orçamento. Lembrando aqui, para o cliente, você não vai abrir e destrinchar tudo isso, ele vai ficar confuso, ele vai não entender do que você está falando e é capaz de você repelir o cliente, ele não querer mais fechar bolo com você, não é nem porque ele achou caro, às vezes é porque ele está te achando confuso. Para o cliente você tem que explicar da seguinte forma: quanto que é o orçamento? Qual que é o quilo do bolo? E você vai explicar o seguinte: olha, o quilo do bolo é tanto e a decoração a gente calcula a parte dependendo do projeto artístico que a gente fechar. E aí ele vai entender que tem um preço fixo do bolo, R$65 o quilo, R$70 o quilo, R$80 o quilo, sei lá. Tá, esse valor ele já sabe que existe. E a decoração ele vai te falar, e aí você vai orçar a decoração e vai falar, olha, um bolo assim, com esse peso, com essa decoração, sai tanto. E aí você consegue ir levando o cliente dependendo do quanto ele pode gastar. Ele às vezes pode não ter noção de quanto custa uma decoração daquela, faz um orçamento, fala, achei caro, será que tem como a gente modificar? E aí é sua função encaminhar o cliente para que ele consiga chegar no que ele realmente queira e possa pagar. Então, diminui um pouco da decoração aqui, tira uma modelagem, melhora aqui, você sabe o que demora mais, o que demora menos, o que é mais difícil, o que é mais fácil, para você encaminhar o cliente para que ele possa fechar um bolo com você. Mas, basicamente, a gente calcula bolo e decoração dessa forma como eu expliquei aqui para você, que é uma forma, inclusive, muito justa, tanto para você quanto para o cliente. Se você padroniza um preço, às vezes um cliente que vai pegar um bolo bem simples vai acabar saindo muito caro, e um cliente que vai pegar um bolo mais caro vai acabar pagando menos do que poderia pagar por um trabalho mais complexo. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as proporções que a gente utiliza quando vai fazer bolos, independentemente de serem decorados ou não, tá? Porque são assuntos que vocês me perguntam bastante e são coisas que eu não gosto muito de padronizar. Tem coisa que é muito importante a gente padronizar e tem coisa que é importante a gente deixar um pouco mais aberto para que cada um possa padronizar da melhor forma possível. Eu vou explicar isso para vocês aqui para ficar um pouco mais claro, porque é o tipo de pergunta que às vezes me aparece, por exemplo, quanto de massa eu ponho em uma forma de 20 centímetros redonda para assar? Quanto de recheio eu ponho numa camada de um bolo de 15 centímetros? Esse tipo de pergunta eu sei que às vezes surge, principalmente quando a gente está começando a fazer bolo, ou quando a gente não tem muita noção de quanto colocar para o bolo ficar bem estruturado, para ficar da altura que eu quero. Só que são perguntas que não têm resposta pronta e sempre começa com depende. Depende do quê? Depende de muitos fatores. É isso que eu quero explicar aqui para vocês hoje, utilizando como base as medidas que a gente utilizou para fazer o bolo desta minissérie. Então nessa minissérie a gente fez um bolo de chocolate redondo de 15 centímetros de diâmetro. A massa que eu passei para vocês aqui durante essa minissérie rende crua por volta de 1,2 kg. E aí eu assei ela em duas formas de 15 centímetros, 600 gramas em cada forma mais ou menos. Isso vai render um bolo ali de uns 6, 7 centímetros de altura cada, e a gente cortou cada um deles ao meio e montou um bolo com 4 camadas. Depois de assado, depois que a gente tira aquela tampinha de cima do bolo, esse bolo fica com mais ou menos 1 kg, tá? E aí cada camada ficou com 250 gramas de massa. Porém, se você fosse assar, por exemplo, esse bolo em mais formas, você poderia sem problema nenhum, ao invés de assar com 600 gramas em cada forma, você poderia assar em 4 formas de 15 e colocar
300 gramas de massa em cada forma, você já ia assar as 4 camadas. Só o que você ia precisar fazer depois é tirar aquela tampinha mais arredondadazinha para você poder fazer a montagem do bolo correto. Então não tem uma quantidade exata de massa que a gente precisa colocar por forma. Tem uma quantidade máxima e eu sempre falo que não é legal a gente colocar tanta massa assim dentro da mesma forma, porque fica muita massa e fica mais difícil de você assar isso, demora mais tempo, por fora às vezes começa a queimar, mas em geral você consegue variar a quantidade de massa, colocar um pouco mais se você quer assar um bolo um pouco mais alto e depois dividir, colocar bem pouco se você quer assar uma camada mais fina, isso não tem regra, por isso que sempre que vocês me perguntam eu falo depende, ou você que decide, você pode assar em mais, pode assar em menos. Às vezes essa resposta parece um pouco chata, né, porque é legal quando a gente recebe uma resposta que não faz a gente falar, ó, ele falou que é tanto. Mas nesse caso não tem quantidade exata, eu queria mostrar isso para vocês aqui. Então essa massa rende 1,2 kg, mas eu não preciso assar só em 2, posso assar em 3, posso assar em 4, e aí dependendo do tamanho, do diâmetro da forma, não vai caber em tantas formas. Então numa forma de 20, acho que dá para assar até em 3, mas você pode assar em 2 também, pode assar em uma se quiser um bolo mais altão. Numa forma de 25, dá para assar em 2, 3 talvez fique muito fina, né? Porque daí aí o diâmetro do bolo já começa a ficar muito largo, mas pode também assar só em uma, não vai ficar um bolo muito alto, você consegue dividir em 2 camadas finas. Então tudo isso vai depender do tamanho da forma e da quantidade de massa que você tem e do tipo de massa que você está fazendo, massas amanteigadas, massas aeradas. Então isso é uma coisa que você pode, você mesmo criar o seu próprio padrão, fazendo as receitas na sua casa, medindo, pesando e anotando, né? Eu assei essa massa com tantos gramas dentro dessa forma, ficou com tanto de altura e tanto de peso depois de assado. E aí você vai ter a sua própria planilha de quantidade de massa e tamanho de forma para você poder utilizar no futuro. Outro ponto que a gente vai falar aqui agora é do recheio que a gente fez para esse bolo. Esse bolo que a gente fez aqui, a gente recheou com um brigadeiro. Brigadeiro, no geral, é um recheio firme e que suporta camadas de recheio mais grossas. Por isso que nesse bolo pequenininho, eu coloquei uma camada de recheio relativamente grossa. Porém, a quantidade de recheio por camada também pode variar. Se for um recheio mais mole e uma massa como essa amanteigada, talvez seja interessante colocar um pouco menos ou utilizar uma cinta de contenção. Então a quantidade de recheio em camadas de bolo, dependendo do tamanho do bolo, varia muito. Aqui nesse bolo de 15, eu utilizei por volta de 200 gramas de brigadeiro por camada, tá? E não utilizei cinta de contenção. Talvez se fosse um creme de confeiteiro, seria interessante colocar aí uma camada, uma tira de ganache, uma cinta de contenção de ganache ao redor dessa massa e preencher com creme lá dentro, talvez colocar não 200, mas talvez 150 gramas de creme. A mesma coisa acontece com geleias ou cremes mais aeradozinhos, assim, que são mais fáceis de conseguir sair pela lateral e não são tão estruturados. Então isso vai variar bastante. Cremes como brigadeiro e ganache são mais firmes e suportam camadas mais grossas e muitas vezes não precisam de cinta de contenção. Eu quase nunca uso cinta de contenção porque eu uso a camada de blindagem para ganache, que ajuda bastante a dar estrutura. Mas cuidado com a dureza do seu recheio e a camada de recheio que você quer pôr. Se for um recheio muito mole e uma camada muito grossa, talvez você precise de uma cinta de contenção para que esse bolo se mantenha estruturado. Então a quantidade de recheio nas camadas também varia. Nesse bolo eu utilizei 200 gramas de brigadeiro por camada, a nossa receita de brigadeiro rendeu 750 gramas de doce, então a gente teve uma sobra aí de 150 gramas de brigadeiro. A calda do nosso bolo também é uma coisa que pode variar, inclusive de nada a bastante. Aqui a gente colocou 80 gramas de calda por camada de bolo desse bolinho de 15. Dá para molhar mais que isso? Dá. Cuidado para não ficar muito encharcado, que o seu bolo pode ficar com pouca estrutura e pode acontecer dele vazar calda por baixo depois, tá? Se for um bolo de geladeira, bem bolo com cara de verão, gelado, que vai ficar na geladeira, dá para colocar mais calda. Se for um bolo de pasta bem estruturado, essa quantidade que a gente colocou está bem perto aí do limite que você pode pôr, tá? Pode colocar até 100 gramas de calda por camada sem ter problema, mas cuidado com as quantidades. Em massas
que não precisa colocar calda, você nem precisa colocar calda. E aí isso inclui bolo de cenoura, bolo de banana, que às vezes tem pedaços de fruta. Essas massas, muitas vezes nem precisa dessa calda para umedecer. Então algumas massas mais secas a gente pode colocar um pouco mais, massas mais úmidas e fofas um pouco menos, e até massas com bastante sabor e pedaços de coisas, a gente não precisa colocar nada de calda. O uso dela varia bastante, isso você já vai ter percebido quando você assistiu o vídeo onde eu uso o ganache para blindagem. Dá para ter camadas mais grossas e camadas mais finas, dependendo do quão reto ou quão torto o seu bolo está antes de passar o ganache. Quanto mais reto o seu bolo tiver, mais bem estruturado o seu bolo tiver antes do ganache, menos ganache para blindagem você vai utilizar. Então essa é uma das coisas que não tem padrão nenhum. Você pode usar menos ou pode usar mais, dependendo do quão estruturado e reto o seu bolo tá. E claro, bolos maiores usam mais, bolos menores usam menos. Essa receita que a gente fez aqui nessa minissérie rende por volta de 1 kg, 1,2 kg e dá para passar ganache em até 2 ou 3 bolos desse tamanho que a gente fez aqui. Quando eu digo 2 ou 3, é a quantidade total. Só que lembra que a gente sempre precisa de uma margem de ganache maior para a gente poder colocar bastante ganache no bolo e depois passar a espátula tirando. Se você fizer uma receita dessa que a gente passou aqui e quiser passar ganache em 3 bolos, talvez você não consiga. Não porque a quantidade de ganache que vai ficar no bolo seja maior que 1,5 kg ou 1,2 kg, mas sim porque você precisa de uma sobra para colocar o ganache no bolo e passar a espátula tirando os excessos. E por último, a pasta americana que a gente usa para cobrir o bolo também pode variar as quantidades, mesmo em bolos de mesmo tamanho, tá? Num bolo de 15 centímetros, usa-se em média 400 gramas de pasta americana para cobrir o bolo inteiro, tá? Só que isso pode variar. Se você fizer uma camada bem fininha de pasta, vai usar menos. Se você fizer uma camada mais grossa de pasta, vai acabar utilizando mais pasta e isso não tem muita regra. Quem vai definir isso é você. Se o bolo está bem estruturado, bem nivelado, bem ganacheado e você pode fazer uma camada bem fina de pasta e consegue, ótimo, gasta menos pasta. Agora, se prefere fazer uma pasta um pouquinho mais grossa para não ter perigo de rachar ou porque o seu bolo não está tão bem nivelado assim, também não tem problema nenhum, é só você adequar a sua produção à quantidade de pasta que você usa e você mesmo criar o seu próprio padrão. Então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa um like aqui embaixo, se inscreve nesse canal e compartilha esse vídeo com quem você sabe que pode gostar desse tipo de conteúdo que eu produzo aqui. Esse foi o último episódio da minissérie, da primeira minissérie do ano, Bolo Decorado do Começo ao Fim. Em geral a gente tem 3 minisséries, vamos ver o que vem pela frente. Eu sempre peço para vocês deixarem dicas e sugestões nos comentários aqui embaixo e lá no Instagram também. Eu sempre gosto de fazer o que vocês querem e precisam aprender, então eu gosto muito de ver o que vocês têm para me pedir e perguntar. A gente se vê no sábado com mais um vídeo, todas as quartas e sábados ao meio-dia. Um beijo para todo mundo e até lá!